Doutor, me explica, o que quer dizer esse resultado alto da creatinina? E como é feito a sua investigação? Primeiro, a creatinina é uma substância encontrada no sangue e que é utilizada para avaliar como está o funcionamento dos rins. Como a gente interpreta esse exame? Bom, a avaliação acontece de várias formas, de vários aspectos. O primeiro é avaliar o valor em si. Para mulheres, em geral, uma creatinina de até 1,1 é um valor dentro da normalidade e para homens, um valor até 1,2. Valores acima são considerados altos, portanto, alterados. O segundo aspecto de uma creatinina alterada é avaliar o seu aspecto temporal. O que isso quer dizer? Será que a sua alteração começou nos últimos dias, nas últimas semanas, ou é uma alteração que já perdura por meses, há anos? E aqui eu vou pedir bastante atenção para a gente entender esse aspecto. E eu fiz aqui um gráfico para ficar mais didático. Olha só, vamos pegar como exemplo esse paciente que chegou hoje com resultado de creatinina, é um resultado acima da normalidade. Pode ter acontecido, como está no gráfico, que essa creatinina ela era nas últimas semanas ou dias normal, mas de forma abrupta ela aumentou, que é o que nós chamamos de lesão renal aguda, que é quando a creatinina aumenta num prazo curto, num prazo rápido de dias até uma semana. Também pode ter acontecido da creatinina estar subindo há algumas semanas, que já é um quadro que nós chamamos de subagudo. Ela era dentro da normalidade, mas de algumas semanas para cá ela está aumentando gradativamente. Outra hipótese é a pessoa, que é o caso em questão, não sabia que tinha um mau funcionamento renal. Na verdade, no caso desse senhor, ele tinha um exame antigo que já demonstrava uma alteração no valor da creatinina, só que ele acabou que não mostrou esse exame para nenhum médico. Então, comparativamente com esse exame antigo, ele já tinha uma alteração da creatinina que persistia no momento da avaliação. Essa é uma condição que nós chamamos de doença renal crônica, que é quando você tem um mau funcionamento dos rins que perdura por mais do que 3 meses. E uma última situação para ilustrar, pode ser que no momento que a pessoa faça o exame e leve ao médico, ela esteja num período de recuperação, ou seja, o valor que ele me traz é um valor de creatinina alterado, só que em relação aos últimos dias, às semanas, já está em melhora, já está em recuperação do funcionamento dos rins. Então, daí a importância de ter uma avaliação temporal, saber o que está acontecendo com a creatinina. Nós não avaliamos apenas o resultado em si, mas sim o contexto que envolve aquele resultado. Outro aspecto que tem que ser avaliado é uma estimativa de como está o funcionamento renal. Nós utilizamos o site da Sociedade Brasileira de Nefrologia para fazer um cálculo, fazer uma estimativa. Nosso paciente de 75 anos, sexo masculino e valor da creatinina de 1,8, tinha uma taxa de filtração, uma estimativa de como estava o funcionamento dos rins de 39 ml por minuto. O que isso significa? Que ele já tinha perdido boa parte do funcionamento da filtração dos rins, talvez aí mais de 60% do funcionamento dos rins. E por último, situações que podem confundir, que é quando é encontrado uma creatinina alta no sangue, mas a pessoa não tem
um mau funcionamento dos rins. Por exemplo, a suplementação de creatina, que é um suplemento muito utilizado na prática de atividade física, uso de algumas medicações, como por exemplo, um antibiótico chamado de Bactrim, ou pessoas com grande massa muscular podem ter um resultado, um valor de creatinina além da normalidade, alterado, e não ter um mau funcionamento dos rins. Nesse caso, é importante a gente avaliar por outros exames, de outras formas. Como que é a investigação de um resultado de creatinina alterada? O primeiro aspecto é muito importante no exame físico, a gente avaliar como que está a pressão, o exame físico cardíaco e abdominal e também a presença de edemas, de inchaço. Outro aspecto é o histórico de saúde da pessoa, saber suas doenças, internações prévias, se já passou por alguma cirurgia, se tem alergia, se já fez algum tratamento previamente. Outro aspecto é o histórico familiar. Existem pessoas na sua família com doenças renais? Tem algum familiar que já fez diálise ou mesmo transplante dos rins? E também, olha só, o uso de medicações. Na consulta com o nefrologista é prioritário você saber falar ou levar as medicações que estão em uso, nome, a dosagem e a forma que toma. A partir disso, vai ter necessidade de uma bateria de exames de sangue, exames de urina e exames de imagem. Só que cada paciente vai ter a necessidade de determinados exames. Também é muito importante a pessoa trazer exames antigos, exames prévios, principalmente os exames cardíacos, como eletrocardiograma, mapa 24 horas, ecocardiograma. E muitas vezes vai ser necessário também o encaminhamento para outros especialistas, como, por exemplo, um oftalmologista, para fazer a avaliação do fundo de olho, ou um cardiologista, urologista ou ginecologista. A minoria dos casos terá necessidade de um procedimento chamado de biópsia renal, que é quando, com uma agulhinha, é retirado um pequeno pedaço do rim e é levado ao microscópio para saber o tipo de doença que está afetando os rins.